Meus amigos, muita gente aí, muito torcedor do esporte, está revoltado com a entrevista coletiva de Antônio Oliveira após a derrota do esporte contra o Ceará. O esporte, como a gente sabe, perdeu por 2-0 fora de casa, mas está o maior auê aí na internet, muita gente reclamando da postura do treinador na coletiva do jogo entre Ceará e Esporte. Ele foi arrogante, deu muitas butadas dos jornalistas ali, elogiou outros, mas tem alguns pontos que a torcida do esporte não conseguiu ver nessa entrevista coletiva. Eu vou trazer aqui um deles, tá bom? Que ele tá dizendo diretamente, mandando um recado para a torcida do esporte, que precisa prestar atenção no recado, ele não vai dizer nitidamente, e no mesmo momento ele também manda um recado para a diretoria. Algo como se alguém tivesse conversado com ele da diretoria do esporte e ele já tá tirando o cavalinho dele da chuva, tá? Exatamente. O treinador aí com 2 jogos já tá começando a mandar recados e eu vou trazer aqui para vocês para a gente entender o que danado está acontecendo. Mas bora lá, Jackson, beleza, o que é que foi que aconteceu? Meus amigos, o esporte perdeu, todo mundo sabe, todo mundo está revoltado e foi para uma entrevista coletiva falar com o treinador, os jornalistas fazendo as perguntas de que não tinha nada a ver, querendo dizer que ele entrou errado com o time errado, com 3 zagueiros, enfim. Mas eu vou dar o meu ponto de vista aqui, também vou trazer essa entrevista coletiva, porque não é nada disso. Para falar, ele é arrogante. Gente, vamos lá. Vocês já tiveram aí o treinador Pepa. O treinador Pepa era perguntado qualquer coisa aí por um exemplo, por Sabina Rocha, quando se falava do rodízio que ele estava fazendo, ele já cruzava os braços, já ficava meio arrogante e tudo mais. Mas vamos lá, é um treinador português. A característica dos treinadores portugueses, tá? É serem arrogantes. Por quê? Bora lá. Abel Ferreira é arrogante, Pepa muitas vezes foi arrogante porque não queria. Quando se perguntava de rodízio, se perguntava por que não tinha um time titular, ele sempre eram as respostas diretas e se tudo bem. E era tudo bem assim. Mas Antônio Oliveira não vai ser diferente, ele é português também. Tá? Eu não estou dizendo que ele está certo, que ele está errado. Mas, em ponto de vista, quem trouxe o cara sabe que treinador português é tudo arrogante, ele é mais um arrogante. E às vezes não é só nem se chega a ser arrogância. É o estilo como eles se tratam lá em Portugal. Mas eles não vão querer se adaptar aqui, que é um erro que eu acredito que é um desses erros. Mas vamos lá, o que aconteceu nessa entrevista coletiva? Vou colocar aqui agora para vocês um trecho, tá bom, dessa entrevista coletiva, e eu vou pontuar qual a indireta e o recado que ele mandou para a diretoria e para a torcida do esporte. Veja aí o trecho da coletiva de Antônio Oliveira. Portanto, e só existe uma forma, que é continuar a trabalhar. E relativamente à outra pergunta que também me fez, aqui é não desistir, porque o mal que está feito, ele não começou agora, portanto, começou há muitos meses atrás. E estes jogadores também estão a pagar por isso. E eu, quando aceitei, acho que 90% se calhar recusava, porque olha para a classificação e é preciso também ter coragem para estar aqui. E a palavra que eu digo é que, e disse aos meus jogadores, que eu não vou desistir deles. Meus amigos, pronto, vocês já viram aí, a gente vai pontuar. Nessa pequena frase que ele falou aí, ele repetiu várias vezes, isso aí foi repetido várias e várias vezes, o que Antônio Oliveira falou, mas o primeiro ponto que eu quero chegar é o seguinte, quando ele fala sobre, quando abre aspas, o mal que foi feito não começou agora, começou há meses atrás. Esse é o primeiro ponto, tá? Bora lá para esse primeiro ponto. Ele não está errado. Simplesmente a torcida do esporte vai cobrar do treinador, vai sim, mas ele não é o principal culpado, ele é o menos culpado que existe agora. Porque esse time, ele não contratou um jogador. Não tem um jogador que ele contratou desse time. É um time que foi contratado pela diretoria do esporte e por Yuri Romão. E principalmente por Pepa. Então, o que ele está dizendo é, não vem colocar a culpa em mim, não tenho nada a ver com isso, e que a frase que ele falou, que a gente acabou de ler, é: o mal que foi feito não começou agora, começou há muitos meses atrás. Ele está dizendo, esse time que o Sport montou é um time totalmente errado.
O esquema tático que Pepa vinha colocando, esse esquema de rodízio, é totalmente errado. O que ele está dizendo para a torcida é: gente, não me culpem. Eu não tenho nada a ver com isso. Quem tem a ver é a diretoria que contratou esses caras e o Pepa que não soube treinar o time. É simplesmente isso que ele está falando. E para a diretoria, ele simplesmente está dizendo: eu já conversei com vocês, vocês estão cientes que esse mal que está acontecendo no esporte não foi de agora. Esse mal vem lá de trás. Eu vou tentar resolver esse problema. A diretoria do esporte é a principal culpada, minha gente. A gente não pode estar culpando o treinador. Claro, ele entrou com 3 zagueiros e tal. Bora lá, ele entrou com 3 zagueiros. Mas ele colocou o Antônio Carlos, que não daria, que não era para colocar. Vamos lá. Ele explicou também nessa entrevista coletiva, eu não vou trazer aqui para vocês, tá? Mas ele explicou que ele precisava povoar. O Sport leva muito gol de bola parada. Ele precisava pontuar, povoar a zaga do Sport. E o principal objetivo do Ceará era jogar bola na área para Pedro Raul, que é o artilheiro do time. E ele precisou povoar. Qual o zagueiro mais alto do Sport, que o Sport tem hoje? É Antônio Carlos. Mas não era para botar que ele é ruim, bota Thierry, mas Thierry não está voltando de lesão, que a gente tem que lembrar disso. Mas o zagueiro mais alto que o Sport tem é Antônio Carlos, então ele quis colocar um zagueiro alto. Mas ele é ruim, Jackson. Beleza, mas Antônio Carlos só tem ele. Antônio Carlos não, Antônio Oliveira só tem Antônio Carlos. Então não tem o que se falar. Então o treinador tem que tirar, ele é arrogante, concordo completamente. Tem resposta que ele não precisava dar, mas o que ele está dizendo para a torcida do esporte é claro. Essa diretoria do esporte contratou errado, manteve o treinador errado. A culpa não é minha. Não queira me crucificar por 2 jogos. Eu estou tentando fazer alguma coisa. Piorou? Piorou. A gente sabe que piorou. Mas se ele gosta de jogar com 3 zagueiros, ele foi lá, botou 3 zagueiros e tem que ter um zagueiro alto para não levar tanto gol de cabeça, que mais uma vez levou, na verdade, bola na área, não de cabeça, mas bola na área. Mas o erro foi de Chico. E ele fala na entrevista coletiva também que são erros individuais. E é a realidade. Chico é um zagueiro abaixo da Série A. Mas ele é um zagueiro bom. Ele é fraco para a Série A. Chico não sabe cabecear uma bola. Ele não vê todas as divididas que é em cima dele. Ele não consegue. Então ele teve que colocar um cara de área alto, que era Antônio Carlos. Eu acho Antônio Carlos horrível, não era para o esporte ter contratado. Mas a culpa é de Antônio Oliveira. Se só tem esse jogador que é alto ali para cabecear a bola, não tem culpa. Ele não tem culpa disso. Nesse ponto, ele não tem culpa. Ele teria culpa se botasse Thierry. Thierry está voltando de lesão, não está no momento. O esporte mesmo, agora, não era para entrar Antônio Carlos. Sabe quem era para estar ali na zaga, no lugar de Antônio Carlos? Marcelo Aju. Mas o esporte emprestou o atleta. Então, assim, a culpa não é dele. Por isso que ele fala: o mal não foi feito agora. O mal é dispensar Marcelo Aju. O mal é você ficar com um lateral direito, que era o caso do Matheus Alexandre, horrível. Ele botou o Matheus Alexandre, ele errou. Não estou falando desse jogo. No outro jogo, contra o Cruzeiro, ele errou, bancou tanto o Matheus Alexandre como o Carlos Alberto, mas o mal não foi feito agora. Ele está certo, tá? O outro ponto, bora lá para o outro ponto que ele falou também. Nesse mesmo trecho que a gente acabou de ver, ele falou: eu, quando aceitei, acho que 90% recusava, pois olham para a classificação. Simplesmente ele está dizendo à diretoria do esporte que, eu aceitei porque eu queria aceitar. Mas esse negócio aí de entrevista que essa diretoria do esporte fez, era tudo mentira, minha gente. Isso é mentira deslavada. Não houve essas entrevistas que para avaliar, não. Era, gente, quem aceita esse desafio? Vou para o mercado para ver quem aceita o desafio. Quem aceitou foi ele. Simplesmente ele disse assim, eu aceitei. Não é que me escolheram. Existe uma diferença em escolher um treinador e o treinador que está disponível para aceitar esse desafio, de pegar um time que tem 2 pontos na tabela. E vendo o trabalho de Pepa, que Pepa fez, as contratações que o Sport fez, ninguém quer manchar a carreira, não. E ele disse, eu aceitei esse desafio. Simplesmente ele disse, não foi uma entrevista para eles me avaliarem, não. Eu avaliei se eu iria ou não. E, na percepção do próprio treinador, que é quando ele fala essa frase de 90% recusava, esses outros treinadores provavelmente recusaram. E eles conhecem, os treinadores conversam. Os empresários é um empresário para 10 treinadores, como é o mesmo empresário para vários jogadores também. Então, eles sabem que alguns treinadores recusavam.
O próprio Eduardo Batista nem chegou a conversar com a diretoria do esporte. A entrevista com ele, a entrevista, né, que dizem que a entrevista com o Eduardo Batista, estava marcada para terça-feira. Eduardo Batista fechou já na segunda-feira com o Criciúma. Nem quis escutar a entrevista que o esporte teria com ele, a suposta entrevista que Guilherme Falcão disse que foi entrevista, estamos trabalhando 24 horas. Não foi isso. O que o treinador, na minha percepção, tá, está dizendo para a torcida do esporte que não houve entrevista. Eu aceitei o desafio. Tá? Ele que aceitou, não foi a diretoria que quis contratar. Foram para o mercado e todo mundo dizendo, não dá. Quem é que está aí no elenco? Como é que vai contratar? E com esse time aí não dá, ninguém quer manchar. E eu volto a falar. Isso vai acontecer a mesma coisa. A torcida do esporte, você, alguns, eu não digo você, mas alguns torcedores do esporte, eu acho que vai ter um milagre nessa parada. Tá? Eu vi uma entrevista, tá? Vou botar um trechinho aqui para vocês verem agora. O Diego, lá já tá todo mundo pressionado já. Certeza. E tá muito difícil jogar no esporte agora. Mas Imagina. nessas horas tem que pegar os caras que têm mais experiência, tem tesão para ganhar, que tem mais responsabilidade, que ganha mais, que tem que botar a cara nessas horas. Deu uma chocada do DS, embaixador. Essa entrevista que vocês acabaram de. Essa entrevista que vocês estão vendo aí, de Diego Souza, que vocês acabaram de ver de Diego Souza em Brocador, é que nenhum jogador vai querer vir para o esporte. Preste atenção aí o que Diego Souza falou e o que o Hernando Brocador falou. É um ambiente que os jogadores não vão querer vir para o esporte. Essa é uma realidade. E o treinador já está ciente disso. São 2 pontos. A atmosfera já está desse jeito. Já está, pode vir, mas não vai vir jogador para resolver. Oh, meu Deus, vai ter que ter sorte. Você, como jogador já renomado, com o nome no mercado, vai querer manchar com o possível rebaixamento do esporte. Então, isso aí que Antônio Oliveira falou e que Diego Souza falou aí também junto com o Brocador, não vão querer vir para o esporte jogadores de nome. Então, é o que tem. Por isso que eu volto a falar. Não é ser pessimista, espero que exista esse milagre. Mas a diretoria do esporte, eu volto a falar, o presidente do esporte, Yuri Romão, tem que montar um time para a Série B do ano que vem. É simples. Monta um time agora e diz, se vocês continuarem aqui, fizerem o esporte continuar na Série A, vocês vão ganhar não sei quantos milhões de reais. Bota um bocado de dinheiro aí na mão desses caras para ver se jogador de Série B recupera alguma coisa. Se não recuperar ano que vem, já mantém o projeto, já fala com o próprio Antônio Oliveira, se quiser continuar com ele, e diz, o projeto da gente é subir no ano que vem e você vai estar com a gente no projeto. Aceita? Não. Então sai. Porque a realidade é essa, não vai ter jogador de nome no esporte. E Antônio Oliveira já está dizendo, se quiser me tirar, me tirem, mas a culpa não é minha. Os torcedores do esporte têm que saber quem é o culpado. É seu Yuri Romão, é o principal culpado. Guilherme Falcão está lá porque Yuri Romão confiou nele. Pepa ficou esse tempo todo porque Yuri Romão confiou nele. Então, quem tem que assumir o pepino, a torcida tem que cobrar, é o presidente do esporte. Não é cobrar o treinador, não. O treinador é pago, é dinheiro no bolso. Ninguém, jogador, raríssimos jogadores, treinador não tem amor a clube, não. É botar dinheiro no meu bolso e pronto, meus amigos. Eu vou tentar, o que Antônio Oliveira está dizendo, eu vou tentar ver se eu faço alguma coisa pelo esporte do clube do Recife. Deixa aí nos comentários o que é que tu achou. Tu concorda ou não com essa análise aí de Antônio Oliveira?